Você já se sentiu em uma situação em que, por mais que suas palavras fossem lógicas e bem pensadas, as pessoas simplesmente não te levavam a sério? Durante muito tempo, eu acreditei que respeito se conquistava na força da voz, que para ser ouvido era preciso lutar por cada palavra como se toda conversa fosse uma batalha. Mas um dia, no meio de uma reunião tensa, eu perdi a calma. Eu levantei a voz. A sala ficou em silêncio. E não foi por respeito. Era só o silêncio que espera a tempestade passar. Naquele dia, eu entendi que o verdadeiro poder não está no volume, mas na presença, na calma, na precisão e na firmeza tranquila que os outros não conseguem ignorar. A verdade é simples. Você não precisa gritar para ser respeitado. Você precisa de clareza. Quando aprende a dominar a clareza, tudo muda, no trabalho, em casa e até nas conversas mais simples. Hoje eu vou te mostrar 5 frases que fazem as pessoas te respeitarem sem que você precise elevar a voz. Fica até o final, porque a terceira frase transformou completamente a forma como eu lido com conflitos. Epicteto disse: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece. Os estoicos sabiam que o autocontrole é a forma mais elevada de poder. Eles entenderam que quando você domina as suas palavras, você domina a situação. Eu aprendi isso cometendo erros. Perdi a paciência, falei cedo demais, me arrependi depois. Com o tempo, notei um padrão. Toda vez que eu falava movido pela emoção, eu perdia respeito. Toda vez que eu falava guiado pela razão, eu ganhava. E a diferença entre um momento e outro eram alguns segundos. A pausa antes de responder. É nessa pausa que mora a sabedoria estoica. Frase 1. Entendo o seu ponto, mas discordo. Eu lembro da primeira vez que usei essa frase. Eu trabalhava com alguém que dominava as discussões pelo cansaço. Antes, eu partiria para a defensiva e sairia da conversa esgotado. Naquele dia, eu ouvi com atenção, respirei e disse com calma: entendo o seu ponto, mas discordo. O silêncio que veio depois foi diferente. Não porque eu venci a conversa, mas porque mostrei controle. Ao reconhecer o ponto do outro, eu tirei dele a urgência de continuar pressionando. Ao afirmar a discordância, estabeleci minha independência de julgamento. No estoicismo, isso é separar emoção de avaliação. Você não precisa provar nada a cada frase, precisa apenas deixar claro que pensa por si. Em uma reunião decisiva, repeti a frase e, em seguida, apresentei um risco concreto e uma alternativa simples. A proposta mais prudente foi adotada, sem elevação de tom, sem desgaste, apenas clareza. Frase 2. Não considero isso apropriado. Eu aprendi esta depois de falhar. Anos atrás, alguém fez um comentário ofensivo sobre uma colega. Eu fiquei quieto para não criar confusão. Mais tarde, a vergonha veio não pelo que foi dito, mas por eu não ter dito nada. O silêncio, às vezes, soa como concordância. Prometi a mim mesmo que não repetiria esse erro. Na vez seguinte, encarei a pessoa e disse: não considero isso apropriado. Só isso. Sem sermão, sem raiva, sem explicações longas. A pessoa recuou na hora. Sêneca escreveu que quem se respeita é respeitado. Essa frase comunica dignidade com poucas palavras. Você não precisa dramatizar para impor limite. Basta afirmá-lo com serenidade. Em outro momento, ao receber uma mensagem passivo-agressiva, respondi com a mesma frase. Acrescentei que preferia manter o foco no trabalho e seguir com o próximo passo objetivo. O tom mudou. Limites claros são educativos. Frase 3. Vamos conversar quando pudermos fazer isso com respeito. Essa frase me salvou de discussões desnecessárias. Houve uma conversa com alguém próximo que começou a sair do controle. Eu já sentia meu pulso acelerar. E se continuasse, diria algo do que me arrependeria. Então eu disse: vamos conversar quando pudermos fazer isso com respeito. E encerrei ali. O ego queria a última palavra, mas a sabedoria estava no silêncio. Epicteto nos lembra: não controlamos os outros, só a nossa resposta.
Ao usar essa frase, você redefine a regra do diálogo. O assunto deixa de ser o problema imediato. A condição passa a ser o comportamento. Isso desarma. Na primeira vez, a reação foi surpresa. Horas depois, a mesma pessoa voltou mais calma e a conversa fluiu. Quando o respeito vira requisito, o diálogo melhora. Frase 4. Eu prefiro não continuar esta conversa. Nem toda conversa merece sua energia. Eu demorei para entender isso. Durante anos, tentei convencer pessoas que não queriam compreender, só vencer. Eu repetia argumentos com mais volume ou mais didática e só desgastava. Em um debate que virou disputa de ego, eu disse, eu prefiro não continuar esta conversa. E parei. A paz que senti depois foi esclarecedora. Marco Aurélio escreveu, a melhor vingança é ser diferente daquele que te feriu. Essa frase aplica esse princípio. Não é fuga, é escolha. Você recusa o caos, conserva a serenidade e lembra a todos que sua atenção tem valor. Eu a uso quando vejo sinais claros de improdutividade. Interrupções constantes, desqualificação pessoal, mudança do tema para provocar. Encerrar com elegância evita danos e preserva relações que em outro cenário poderiam se quebrar. Frase 5. Essa é a sua opinião. E eu respeito, mas não a compartilho. Durante muito tempo, eu confundi concordância com gentileza. No fundo, era medo de desagradar. Eu dizia sim quando queria dizer não, e saía menor. A mudança aconteceu quando, em um tema importante para mim, eu resisti à vontade de ceder e disse, essa é a sua opinião, e eu respeito, mas não a compartilho. Houve um silêncio curto e, em seguida, um aceno de cabeça. As pessoas percebem quando a sua calma vem de convicção. Sêneca dizia que viver segundo a razão é viver em liberdade. Essa frase é liberdade em palavras, valida a dignidade do outro sem abdicar da sua. Eu a uso com amigos, familiares e colegas. Evita debates intermináveis, preserva a relação e mantém a integridade. Não há ironia nem superioridade, apenas fronteiras nítidas. Agora você conhece as 5 frases que fazem as pessoas te respeitarem sem que você precise levantar a voz. Entendo o seu ponto, mas discordo. Não considero isso apropriado. Vamos conversar quando pudermos fazer isso com respeito. Eu prefiro não continuar esta conversa. Essa é a sua opinião, e eu respeito, mas não a compartilho. Cada uma delas é mais do que uma técnica de comunicação. É um exercício de autodomínio. Elas não apenas mudam como os outros te veem, mas também como você se enxerga. Quando você fala com calma sob pressão, prova a si mesmo que já não é governado pelo impulso, mas pela razão. Em um mundo que recompensa o barulho, a calma é revolucionária. O respeito verdadeiro não se impõe, se inspira. E tudo começa pela forma como você escolhe suas palavras e, quando necessário, o seu silêncio. Se você aplicar essas 5 frases com serenidade e firmeza, vai perceber uma mudança sutil e poderosa. As pessoas começam a ajustar o tom ao falar com você. Elas medem as palavras, prestam atenção e até os críticos mais duros ficam sem graça diante da sua clareza tranquila. Isso não é mágica, é caráter. Como escreveu Marco Aurélio, a alma é tingida pela cor de seus pensamentos. Quando sua mente é calma, sua fala é clara. Quando sua fala é clara, sua presença impõe respeito. No canal Estoicismo Todo Dia, eu te ensino a pensar, falar e agir com a sabedoria dos grandes filósofos, para viver com mais respeito, paz interior e força mental. Inscreva-se agora e comece a treinar essa autoridade calma no dia a dia. E me diga nos comentários, qual dessas 5 frases você vai usar primeiro? Eu vou ler todas as respostas.